Olá, professoras e professores! Sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula de Tecnologia e Inovação Programação. Eu sou a Jéssica Tambor, eu sou formadora na Start by Alura, eu sou uma mulher branca de estatura média, tenho cabelos longos, ruivos ondulados, olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo uma blusa de frio mostarda. E hoje eu não estou sozinha, eu estou aqui ao lado da Gabriela. Tudo bem, Gabi? Olá, Gé. Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela Ribas, também formadora na Start by Alura. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos cacheados, castanhos claros, curtos, acima dos ombros. As pontinhas do meu cabelo estão pintadas de rosa claro. E minha blusa hoje, eu estou vestindo uma blusa de frio, na cor abóbora. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Gé. Bem-vinda, Gabi. E hoje nós vamos falar sobre a unidade de decomposição, desvendando o formato da Terra, parte 1. Nós vamos, então, conhecer essa unidade e explorar estratégias pedagógicas para poder conduzir essas aulas. E aí, só lembrando, professores, que essa unidade está dividida em duas partes. A primeira parte vai acontecer agora no terceiro bimestre e a segunda parte lá no quarto bimestre. Lá no quarto bimestre, a gente vai olhar a partir da aula 5, né? Então, acaba a aula 5 aqui no terceiro bi, a gente entrega o projeto na aula 4, e lá no quarto bi a gente fica com as últimas 4 aulas, tudo bem? A gente deixou também uma sugestão das semanas que a gente vai olhar essas unidades, né? Então, a aula 1 e 2 ali na semana de número 29, 30 e 31, mas é só uma sugestão para vocês seguirem ali a sequência, tudo bem? Isso mesmo. E agora vamos dar uma olhada em como é a estética desse projeto. Então, nós vamos ter a tela inicial com 2 provas de que a Terra é redonda. A primeira prova é esta, onde passa um eclipse na frente da Lua, ali, né, mostrando que se a Terra não fosse redonda, esse eclipse ele não passaria ali de forma arredondada, né, fazendo a curva. E também temos a segunda prova, que mostra que a constelação, uma delas aparece no sul e a outra delas aparece no norte. Então, esse projeto ele utiliza algumas habilidades também da BNCC. A primeira delas é uma habilidade de ciência, que fala sobre a demonstração da esfericidade da Terra e as suas evidências. E as outras 2 são da BNCC da computação. Uma falando sobre resolução de problemas através da decomposição e a outra sobre transmissão de dados. Bom, professor, ficamos por aqui e nos próximos vídeos a gente vai ver as orientações didáticas para essa unidade. Até mais! Bem-vindos de volta. E agora vamos ver alguns conteúdos que os estudantes irão aprender nessa parte 1, que vai da aula de 1 até a 5. Eles irão compreender a transmissão de mensagens, irão criar tela inicial e os botões do jogo, aplicarão blocos de aparência e de movimento e também irão experimentar variações na repetição com aleatoriedade. Não se esqueça, professor, de acessar o material do professor, que fica lá dentro da formação docente, no seu perfil de professor. E lá você vai conseguir consultar os objetivos de aprendizagem específicos de cada aula. E aí a gente vai lembrar vocês também, professor, que a gente vai executar esse projeto dentro do Start Lab, que é o nosso ambiente de programação em blocos integrado à plataforma da Start, tudo bem? Isso mesmo. E para introduzir essa temática para os estudantes, a nossa instrutora, ela dá ali um exemplo de uma dinâmica que é semelhante ao seu mestre mandou. Essa dinâmica ela é passada na aula de número 1 e ela é bastante importante para trazer os conceitos de transmissão de mensagem para os estudantes. Então, aqui vai algumas dicas de como você pode conduzir esse momento de dinâmica. Você pode selecionar algum estudante para ser o mestre da vez, e aí você pode colocar algumas orientações na lousa ou por cartazes, dizendo que toda vez que esse mestre escolher a cor verde, que pode ser um cartão ou então algum objeto da cor verde, toda vez que ele levantar esse objeto, a turma deve girar na sala. Toda vez que ele utilizar a cor amarela, a turma deve pular com uma perna só. E toda vez que ele utilizar a cor vermelha, a turma deve dizer pensamento computacional. A partir do momento que todos já souberem quais são os comandos correspondentes das cores, o professor, né, deve tirar, então, esses comandos para que os estudantes decorem. E aí esse mestre ele vai poder, inclusive, mesclar as cores. Por exemplo, ele pode usar o vermelho e o verde. Assim, enquanto eles dizem pensamento computacional, eles giram na sala. E assim por diante. E aí, depois deles fazerem toda essa dinâmica, é importante você trazer a reflexão de como que a gente pode associar essa dinâmica com o ato de programar.
E aqui, a nossa expectativa é que os estudantes compreendam que na programação, os comandos do mestre são como se fossem as instruções que a gente dá para o computador. E a ação de programar é como se a gente estivesse criando uma sequência lógica desses comandos até chegar ali no objetivo. Então, essa dinâmica vai ser bem interessante para introduzir a temática dessa unidade. Boa, Gé. E aí, professor, na aula 2, eles já vão começar a produzir o projeto mesmo. E é importante lembrar eles que eles têm que criar um passo de cada vez e organizar muito bem quais são os cenários e atores que eles vão começar a colocar. E para isso a gente está usando ali o pilar de decomposição do pensamento computacional, né? Então, pego um problema grande e divido ele em partes menores para eu conseguir resolver ele parte por parte. E é importante você lembrar eles, professor, que primeiro a gente cria o cenário para depois criar os botões de prova, tudo bem? Essa é a dica para a aula 2, certo, Gé? Isso mesmo. E aqui um ponto de atenção, professor, é que essa escrita de você acredita que a Terra é redonda, ela vai ser ali proposta, né, para o estudante fazer essa criação na aula de número 2. É importante apontar que isso tem que ser escrito na tela de cenário. Essa escrita ela não vai ser interativa. Já a prova de número 1 e a prova de número 2 serão atores. Então, eles vão ficar posicionados por cima desse cenário. Por quê? Porque esses atores, eles vão ser interativos, eles vão receber programação. Então, toda vez que a gente clicar nesses botões, algo vai acontecer. Então, é importante salientar isso para que o estudante consiga se encontrar melhor ali no projeto. Boa, Gé. E aí, para fazer ali a primeira configuração de prova da página da prova 1, eles vão usar um bloco que a gente chama bloco de transmissão de mensagem, né? Então, o que esse bloco vai fazer? Ele vai receber a mensagem de um ator, e a hora que ele receber essa mensagem, ele executa alguma ação que a gente precisa que ele execute. Como se a gente estivesse mandando um walkie-talkie para alguém do outro lado, né? Então, ele dá um start ali naquela ação que eu preciso que o próximo ator execute. Então, nesse bloco, a gente vai pedir para quando o ator for clicado, transmita prova 1, e aí esconde o botão prova 1, e aí a gente entra no cenário da prova 1, certo, Gé? Isso mesmo. E aí isso vai desencadeando outras ações. Então, por exemplo, ali, a partir do momento que eu recebo a prova 1, ele vai mostrar o ator da Lua, do eclipse, e também vai mostrar o fundo, né, para que essa prova apareça ali na tela. E também é importante mostrar que na aula 3, os estudantes eles vão trabalhar bastante com o plano cartesiano para poder posicionar esses atores na tela. Então, a nossa Lua, ela precisa ficar bem centralizada ali no plano cartesiano. Então, ele vai ficar ali nas coordenadas de x é igual a 0 e y é igual a 0, porque ele está bem centralizado. Já o eclipse, ele vai começar ali do canto da tela e ele vai deslizar até o outro canto da tela. Então, é importante reforçar esses conhecimentos aí sobre plano cartesiano com os seus estudantes. Boa, Gé. E aí, né, trazendo um pouco disso de reforçar o conhecimento de plano cartesiano, professor, essa é a hora de você entender se esse aluno sabe do que a gente está falando quando a gente fala da posição X, da posição Y, né? Então, traga essa pergunta para a sua turma, assim, o que representa ali na movimentação do meu ator a posição X? O que representa na posição do meu ator a posição Y? E quando eu coloco X com Y, né, o que eu estou querendo mostrar para a minha programação? Então, aborde bastante esse recurso do plano cartesiano com esses estudantes para eles entenderem como que vai fazer o movimento de cada ator. Isso mesmo. E depois, na aula de número 5, os estudantes eles vão poder trabalhar um pouco do reconhecimento de padrões também lá do pensamento computacional. Por quê? Porque eles já criaram a prova 1. Então, quando eles forem criar a prova 2, eles vão perceber que eles vão reutilizar várias lógicas que já foram aprendidas. Então, são elas, né? A composição ali do cenário, a introdução dos atores e também dos botões. Então, eles vão poder reconhecer bastante aí os padrões para criar a prova 2. Bom, professores, já já a gente volta para ampliar mais os assuntos desta unidade. Até mais! Bem-vindos de volta, professores. E a gente queria lembrar que é muito importante você contextualizar o assunto da unidade antes de começar aí a unidade com os estudantes. Nesse caso, a gente está falando sobre a esfericidade da Terra, né? Então, aqui na unidade, a gente recolhe duas provas para inserir ali no jogo, para que os estudantes possam comprovar a esfericidade. Porém, o estudante ele pode pesquisar outras provas que ele prefira também para adicionar no projeto dele, não precisa ser necessariamente essas que a gente colocou. Ou ele pode adicionar até mais provas, né, 3 ou 4 provas. Nesse caso, as provas que são utilizadas ali, sugeridas pela plataforma, são
o eclipse lunar, na prova 1, e ele existe ali para provar que a sombra da Terra ela é sempre circular. Então, se a Terra não fosse redonda, essa sombra ela não seria circular. E na prova de número 2, a gente tem ali as duas provas, que é a Ursa Maior, que ela desaparece gradualmente quando a gente viaja para o sul, e o Cruzeiro do Sul, que ele desaparece quando a gente viaja para o norte. Então, se a Terra não fosse redonda, a gente não conseguiria ver essa diferença, né? Elas seriam visíveis a qualquer lugar do planeta que a gente estivesse. Isso, Gé. E aí uma outra dica que a gente deixa, professores, é que ali na aula 2, a hora que a gente vai começar o nosso projeto, uma boa prática para a gente fazer dentro da programação é criar um fluxograma. Através do fluxograma, a gente consegue mapear quais elementos que a gente não pode deixar de ter, por exemplo, quais atores, quais cenários, eu preciso de uma terra, eu preciso da lua, eu preciso da constelação, e eu consigo encaixar qual elemento vai se relacionar com qual no meu fluxograma. Então, antes de eu começar a minha programação, eu imprimi meu pensamento, a minha lógica, e aí eu posso usar um papel, posso usar o Canva, posso usar um aplicativo de apresentação de slides para desenhar isso junto com os meus alunos, e aí sim, sempre que a gente for fazendo a programação, olhando lá esse fluxograma e dando check se eu estou cumprindo tudo que eu tinha planejado. Isso mesmo. E na aula de número 3, os estudantes eles vão trabalhar com o plano cartesiano. E aqui, a gente trouxe uma sugestão, professor, que você pode fazer com os estudantes, que seria uma espécie de jogo, onde você vai posicionar um ator em algum lugar específico, e aí o estudante vai ter que tentar adivinhar qual é a coordenada exata em que esse ator está posicionado. Então você pode adicionar vários atores diferentes, e aí conforme eles forem acertando, eles ganham ali uma estrelinha ou algum ponto, né? Você pode aí escolher qual vai ser a sua forma de fazer essa dinâmica. Mas vai ser bem interessante para que eles possam treinar essa marcação ali de coordenadas no plano cartesiano. Boa, Gé. E aí, professor, uma outra dica que a gente também vai deixar com vocês é de organização desse projeto. Esse projeto tem muitos atores, muitos cenários, muitas telas que vão sumir e aparecer em momentos diferentes. Então, ajude esse estudante a organizar direitinho qual nome que ele vai dar para cada ator, para cada cenário, para que seja intuitivo que momento ali da minha programação tem que entrar o quê, né? Então, a organização é muito importante para a gente fazer essa programação, tudo bem? Com certeza, Gabi. E os exercícios também são muito importantes, professor. Então, não pule esse momento na sala de aula. Escolha alguns exercícios para você fazer junto com os estudantes. Dialogue com eles sobre qual que é a alternativa correta e questione sobre as incorretas. Faça desse momento um momento ali que você pode interagir com os estudantes, que você pode observar se eles estão com alguma dúvida ou não. E também, a gente sugere que você analise a média de tentativas da sua turma, para ver qual é o exercício que eles tiveram mais acerto, qual que eles tiveram mais dificuldade. E para isso, você consegue acessar lá dentro do seu painel de gestão do seu perfil de docente. E aí, professora, a gente vai deixar para vocês que essa formação também a gente tem um aprofundamento dela na formação docente que aparece antes da unidade do estudante. É sempre o mesmo logo, então vocês vão reconhecer, vai estar escrito formação docente. Essa formação docente ela está completa, né? Então a gente está abordando toda a unidade, mas ali a gente tem outras dicas que você pode trazer ali para a sala de aula, tudo bem? Isso mesmo. Bom, e aqui na nossa tela a gente traz o nosso documento orientativo. Aqui você vai encontrar várias dúvidas que podem ser suas dúvidas também, com as respectivas respostas. Então, tudo que você tiver de dúvida, antes de tudo, entra no documento orientativo e vê se ela já está sendo respondida por lá. E é importante lembrar que esse é um documento vivo. Então, não é interessante que você baixe esse documento no seu computador, porque senão você não vai ter a versão mais atualizada das respostas. E aqui também eu trago a avaliação desse planejamento. Então, não deixe de apontar a câmera aí do seu celular nesse QR Code ou então acessar pelo link para que vocês possam deixar sugestões e avaliação desse momento para que a gente possa melhorar a cada semana. Bom, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui e obrigada também à Gabi por ter participado hoje. Obrigada, Gé. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.